tinha certeza que essa era a minha vocação, mas eu não tive oportunidade. Eu tenho certeza que eu nasci para jogar futebol, mas aconteceu alguma coisa e eu não consegui ser jogador de futebol. Se a gente abordar vocação como algo que é inato, ou seja, olha, eu acho que eu nasci para fazer isso, eu acho que a gente vai estar restringindo a capacidade de um ser humano de fazer coisas que ele não seria teoricamente capaz de fazer. Tão difícil para o jovem pensar no que ele quer fazer da vida, porque são tantas as opções. Eu acho que eu não consigo definir vocação, consigo definir a palavra como um significado para mim. Porque da vocação me parece que eu tenho a obrigação de saber o que eu quero. E aí, se de repente aquilo não dá certo, e aí o que eu faço? Eu fico perdido, eu fico sem chão, eu fico sem saber. E agora, eu tinha certeza que essa era a minha vocação, mas eu não tive oportunidade. Eu tenho certeza que eu nasci para jogar futebol, mas aconteceu alguma coisa e eu não consegui ser jogador de futebol. Tenho certeza que eu nasci para isso ou para aquilo, mas alguma coisa não deu certo. Então assim, isso nos coloca uma culpa muito grande, e que eu não vou falar nem responsabilidade, porque eu acho que responsabilidade talvez seja uma coisa mais interessante, mas nos coloca uma culpa de se a gente não conseguir cumprir aquilo, a gente não é bem sucedido. Muitas vezes até a gente confunde um pouco, olha, vocação, eu tenho vocação para isso, é porque ou eu sou muito bom nisso ou eu gosto muito disso, né? Tem pessoas que conseguem ser mais reflexivas, mais profundas na vida, e aí vão nessa busca e associando uma coisa a outra. Tem outras que vão fazendo as coisas mais de um jeito talvez automático. Eu não consigo pensar que eu nasci para fazer alguma coisa, tal como essas ideias sobre vocação nos levam a pensar. Tenho visto as pessoas mudando de rumo, mudando o caminho, o que eu não acho ruim. Eu acho que quanto mais você puder aprimorar esse caminho a fazer, melhor. A mudança de trajetória, ela pode só ser algo que te dê mais sentido mesmo. As coisas que foram acontecendo na minha vida não necessariamente me levaram, porque eu também não quero pensar numa coisa muito determinista, mas me ajudaram a chegar em momentos que eu tive que fazer escolhas. E eu fui entendendo que era muito mais uma escolha minha do que uma escolha externa que já estava pronta para mim. Eu posso querer me conhecer mais e entrar mais em contato comigo mesmo, e aí começar a me fazer perguntas que só vão ser respondidas conforme eu for vivendo, né, as minhas relações, o meu cotidiano, as minhas possibilidades. Então quando você fala assim, olha, eu acho isso, eu acho aquilo, tá bom. Se você gosta de 3 ou 4 áreas, começa por uma dessas áreas e planifica, faz um plano de ação pessoal. Faz um planejamento estratégico pessoal, para que você possa alcançar e chegar ao final daquela área específica que você escolheu. Eu trocaria talvez a palavra vocação por desejo, que eu acho que é uma palavra muito mais interessante para me relacionar com aquilo que eu vou fazer, com aquilo que eu quero fazer, com aquilo que eu vou viver minha vida. Então e aí eu não estou falando desejo simplesmente aquilo que, enfim, que foge ao meu entendimento, mas é justamente aquilo que talvez seja isso também, essa coisa que fuja ao meu entendimento, mas também é uma coisa que pode ser racional, que eu entenda que eu desejo aquilo, que eu quero fazer aquilo, que eu quero viver daquilo, que eu, enfim, que aquilo me inspira, e aí eu racionalmente entendo aquilo. Mas eu acho que a chave do desejo, mais do que da vocação, me ajuda a entender que aquilo que eu estou fazendo, ou que eu quero fazer, tem a ver comigo, mais do que tem a ver com uma coisa que veio antes de mim, ou que já estava predisposta em mim. Porque eu não sou aquilo que já era antes, eu sou aquilo que eu vou construindo com o tempo, no decorrer da minha vida. Mas hoje, quando a gente entende vocação, a gente entende um direcionamento
para uma determinada área do conhecimento na qual você vai trabalhar e vai desempenhar suas funções, etc. Acredito que a vocação, ela se desenvolve nas relações através da linguagem. O que isso quer dizer, né? Eu não acredito que a linguagem ela é apenas representacional. A linguagem é ação, a linguagem é constitutiva. Então, as coisas que a gente ouve nos nossos relacionamentos durante a vida, as descrições a nosso respeito, isso vai nos constituindo enquanto pessoas. E eu acho que é isso que acaba construindo a nossa vocação. Então, é a experiência, né? O viver a vida, o ir conhecendo coisas, se interessando, a busca por informações é que vai junto com isso que a gente traz e que o outro vê na gente e diz, puxa, você parece que tem jeito para isso, né? Às vezes as aptidões que as pessoas olham, que você olha, isso aí não, esse cara não dá para isso. Será? A gente pensa no Santos Dumont como uma pessoa que focada no mercado, na aviação, focado em fazer um avião. Santos Dumont fez um monte de outras coisas. Ele trouxe ele começou o relógio de pulso no Brasil, né? Ele fez um monte de outras coisas. Ele era astrônomo, então ele tinha várias áreas de conhecimento que ele atuava e foi profundo em cada uma dessas áreas. Então, a vocação pode não estar somente relacionada ao fato de você ter um conhecimento específico ou um conhecimento generalista sobre várias coisas diferentes, né? Coisas que não são muito adequadas ao seu corpo ou às suas aptidões, às vezes podem ser coisas que você faça com soberania. Muito mais do que a questão financeira ou da ocupação profissional, é algo que satisfaz um desejo, né? É algo que traz o tal do sentido para a vida. Eu tenho outras dimensões na minha vida, eu tenho uma dimensão, sei lá, familiar, eu tenho uma dimensão de espiritualidade, de religião, eu tenho uma dimensão afetiva, de relacionamentos, de amizades. Então eu posso estar extremamente satisfeito, alcançar uma satisfação em uma dessas áreas, mas não em outras. Talvez você diga assim, olha, eu ganho dinheiro com isso daqui, tudo bem, mas eu posso contribuir com o mundo com aquilo lá. Nossa vocação principal, e a vocação de todo ser humano, é responder algumas coisas que estão no nosso coração. Então, tudo na vida está na relação, inclusive a vocação. Aquilo que você faz para o outro, né? Se você é médico, enfermeiro, dentista, cozinheiro, sei lá, você faz para o outro, mas você faz para você também, principalmente se for algo que tem sentido, né? Então é uma busca, acho que é uma busca de sentido de vida. Para mim não há vida sem desejo, não há vida sem vontade, não há vida sem... Enfim, a gente pode usar uma série de palavras aqui, mas não existe uma vida. Então assim, quando você vive sem, talvez você já tenha deixado de viver sem saber. Uma das muitas formas de me definir seja alguém que deseja continuar desejando e continuar insatisfeito. Hoje eu sou uma pessoa assim que busca conhecer e conhecer o outro através das relações e dessas conversas que eu estabeleço. Essa é a vocação principal, a minha vocação, a que eu gostaria de ter. Ajudar as pessoas para que elas possam ser felizes.